Na aula de hoje nós vamos aprender a riscar e a bordar um tecido xadrez com este mesmo risco de um bule com a xícara. E para isso nós vamos precisar um tecido xadrez, onde você vai riscar, agulha, linha, tesoura e os giz para a gente fazer o nosso risco. Depois de riscado, eu vou começar meu bordado. Esse aqui é um pano que eu já comecei o bordado. Eu fiz aqui primeiro todo o contorno, porque aí facilita na hora de bordar. Agora vai ficar mais fácil saber onde eu tenho que bordar. Você vai pegar a sua agulha, sua linha, vai passar a linha na agulha. Essa é a parte mais difícil, porque eu tô bordando aqui com a linha de novelo. Então, eu levo a linha um pouco mais grossa. Se você optar pela linha de novelinho, que ela é um pouco mais fina, ou a linha de meada, que é mais fina ainda, é um pouco mais fácil. Essa aqui não, essa é um pouquinho mais difícil de passar. Puxa bem aqui. Tem que cortar a ponta dela para ela passar, senão ela não vai passar aqui. Quando começa a embolar, melhor cortar. Passou a linha, você puxa um pouco a ponta e vamos começar o bordado. Agora, eu vou mostrar pra vocês, pra fazer um remate em que o lado de trás não fique a linha toda embolada. Então, o ideal é você vir com a linha e passar ela entre as tramas do tecido, de forma em que ela não fique aparente. E você, sem dar nó, você não precisa de dar um nó aqui para iniciar. Depois, você corta esse pedacinho que sobrar aqui, isso é só para você iniciar seu bordado. Aqui, eu vou fazendo pontinho em toda essa parte que eu contornei, vou fazer o interno. Esse ponto cruz duplo que a gente chama, nada mais é do que o ponto cruz
duplamente, né? Então, a gente vai fazer de uma transversal à outra, pegando sempre de uma ponta até a outra, saindo com a agulha no centro, volta pro centro, faz outra transversal de uma ponta a outra. Vamos acompanhando, é bem simples, ó. Você conta aqui no centro dos pontinhos, o xadrez tem essa vantagem, você pode contar o centro dos pontinhos aqui, ó, o que facilita muito, ó. Vem para outra ponta. Pega de novo no transversal, ó.
ficando curta, gente, a gente vai fazer agora um remate. O remate é igual a gente fez no início mesmo. Pra não ficar aparecendo a linha, a gente vai sempre esconder ela por trás, entre as tramas do tecido. Porque quando você coloca ela entre as tramas, a linha fica presa. Você não vai ver ela do lado contrário. E você pode cortá-la depois. Tá vendo? Ela não vai aparecer e você pode cortar e ela vai estar presa aqui. E não precisa de um nó para não ficar feio seu avesso. O avesso vai ficar bonito, não vai ficar feio, não vai ficar com nó. Tá bom? Agora vamos cortar essa linha aqui. Agora eu vou mostrar como é que a gente faz esse contorno. Vou fazer na xícara o contorno, só para mostrar mesmo como que é feito. Para começar, a gente sempre vai fazer aquele remate que eu falei no início lá, que a gente vai passar entre as linhas, entre as tramas do seu tecido. Não pode aparecer agulha. Ok. Passa aqui. Entre as tramas. Tá vendo? Não apareceu e começa a fazer. Depois a gente corta esse restinho de linha que ficou aqui. Pra fazer o contorno, você vai ver onde tá a sua marcação, tá vendo? O meu tecido está marcado, tá todo marcadinho aqui. Então, a gente vai ver onde tá essa marcação e vai sempre passar uma vez por baixo. E uma por cima, ó, por cima, por baixo, por cima novamente, por baixo, mesma coisa, por cima.
finalizei o contorno todo, a gente vai fazer aquele mesmo remate que a gente faz pro início, que a gente faz agora no final. Passa a agulha entre as tramas, sempre entre as tramas, pra ela não ficar aparecendo, tá, gente? Ó. Entre as tramas do tecido. E pronto, finalizou. Pode cortar sua linha, você tá com o contorno todo feito. Essa aqui é uma peça já finalizada, gente, com todo o contorno, todo bordado. Foi usado 2 tons de linhas, tá? O tecido preto, o xadrez preto, tem uma vantagem que as cores destacam muito bem nele. Ficou muito forte, né, o vermelho, ficou muito bonito. Espero que vocês tenham gostado. E qualquer dúvida pode deixar mensagem que eu respondo para vocês. Muito obrigada a todos e até a próxima.